Existem duas maneiras de encarar a força do vírus. Assim ou assim. Achar que já está tudo bem, que o vírus está sob controle e que não precisamos mais nos proteger é tapar os olhos para a realidade. Não jogue fora todo o esforço que já fez. Continue usando máscara, higienizando as mãos e evite ambientes com muitas pessoas. A gente cansou do vírus, pena que ele ainda não cansou da gente. Estamos juntos a partir de agora com mais uma edição do nosso Trago Verdades. Hoje, programa de número 29 da terceira temporada, o primeiro programa de 2021. E a gente está começando o ano com o pé direito, com energia lá em cima. E olha, gente, apesar de 2020 ter deixado muitas perguntas sem respostas, né? A gente precisa acreditar que 2021 vem com uma energia diferente, sim. Ainda que muitas perguntas talvez não sejam respondidas, né? Porque a responsabilidade em cima de 2021 é gigante, a gente precisa acreditar na força, a gente precisa acreditar na nossa fé, a gente precisa ser otimista, ainda que o quadro seja bastante preocupante. A gente ainda tem muitas pessoas morrendo por conta do novo coronavírus, a gente tem muita gente contaminada, muita gente ignorante. Os governos, eu acho que agora estão começando a conversar um pouquinho melhor entre si, né? Porque até o final do ano passado a gente estava aí numa total desgovernança em todas as esferas. A gente aqui no Rio, então, tem sofrido muito com isso. Mas novos ares estão chegando, o ano está começando, como eu disse, com essa energia lá em cima. E o programa de hoje vai falar, gente, sobre as previsões dos famosos, as previsões para o meu adorável submundo midiático. Olha, tem cada coisa que vocês vão ficar assim, de queixo caído. Mas antes da gente começar a falar sobre todas essas previsões, é muito importante que a gente entenda sobre a regência de 2021. Quem está mandando, quais são as forças atuantes, quais são as cores predominantes. Quer dizer, a gente precisa entender um pouquinho sobre quem vai comandar esse ano lá de cima. Dá só uma olhada. Quem comanda 2021 é o planeta Vênus, e sua regência começa no dia 20 de março, mais precisamente às 7h10 da manhã. Ele é o segundo planeta do Sistema Solar e só perde em brilho para a Lua e o Sol. Vênus é o planeta do amor e dos relacionamentos. Os signos que vão estar em alta neste ano são Libra e Touro. Os nascidos sob esses signos podem esperar boas notícias no setor financeiro e amoroso, além da realização de projetos. As cores do ano novo são branco, amarelo e azul turquesa. No tarô, quem vai reger o ano é a carta do Papa. Essa carta mostra que as pessoas precisam estar mais conscientes das suas responsabilidades. É uma carta que traz a ligação entre o humano e o divino. Então, vai ser um ano bom para tendências religiosas e espirituais. De acordo com a posição dos planetas que definem os orixás regentes, o ano será comandado por Oxum, a dona das águas doces, encantos, maternidade, beleza e riqueza, e também por Oxalá, que é o senhor da criação, da vida e da paz. É um ano propício para refazer os laços sentimentais e também para projetos voltados ao grande público. Ainda de acordo com a força dos orixás regentes, será um ano também voltado para a religiosidade. Na numerologia é o ano 5, o ano do bom humor, do movimento, da alegria, além das grandes mudanças e transformações. É um ano próspero para quem sabe lidar com dinheiro e questões administrativas. No horóscopo chinês, o ano começa no dia 12 de fevereiro e será o ano do boi. Energias em alta para aqueles que não temem o trabalho e também os negócios. Para os chineses, o boi representa progresso e boas parcerias, seja no setor profissional ou amoroso. Independente da sua crença e da sua fé, o importante nesse ano que está começando agora é que a gente acredite na positividade. E mesmo depois de um 2020 tão complicado e tão difícil, que a gente jamais perca a esperança nos dias melhores que com certeza estão por vir. Exatamente, dias melhores virão com certeza. E eu aqui acredito que logo, logo a gente vai conseguir administrar todo esse caos que se tornou o planeta
desde o ano passado. Logo, logo eu acredito que a gente consiga seguir adiante, claro, dentro de um novo normal, dentro de um novo conceito, mas sempre conscientes e confiantes nas forças lá de cima que regem a gente. Bom, você pode participar aqui do Trago Verdade através do nosso e-mail, conteudoliberado@gmail.com, ou então através do meu Instagram, @euleomartinez. Eu sempre digo que lá você pode deixar sua dúvida, sua pergunta ou a sua sugestão, que eu vou ter sempre, claro, o maior prazer em responder. Aliás, é um canal muito bacana que a gente tem de comunicação. Uma outra forma de você também se manter assim, sempre muito bem atualizado dentro do nosso conteúdo é acessando o site da USBR TV, que está aparecendo aqui embaixo. Lá você vai encontrar as últimas notícias e também toda a nossa programação, todos os nossos programas, vai conhecer os apresentadores da USBR TV, enfim, tem todas as informações completinhas lá no site da USBR TV. E você também pode ter todo o conteúdo da USBR TV na palma da sua mão, através do aplicativo da emissora, que você pode baixar gratuitamente, e lá no aplicativo você ainda vai concorrer a muitos, mas muitos prêmios. 2021 começando, que bom que a gente está junto, que bom que a gente sobreviveu, que bom que a gente conseguiu chegar até aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria, pela sua companhia. E olha, eu vou voltar daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta, com as previsões para os famosos do meu adorável submundo midiático. O que será que vai acontecer nesse ano de 2021, hein? Não sai daí não, eu volto daqui a pouquinho. A gente abre esse primeiro bloco trazendo as previsões dele, que é um dos videntes mais polêmicos do nosso país. Eu tô falando do Carlinhos Vidente. É uma figura, gente, que não tem travas na língua, que ele fala mesmo o que ele pensa, ele fala mesmo na lata, sem dó nem piedade, doa quem doer, e eu acho que isso faz com que ele seja assim uma pessoa tão sincera que muitos até não gostem da figura do Carlinhos, né? Bom, mas ele fez as previsões para os famosos e a gente começa falando sobre o Gustavo Lima. O Gustavo Lima, que teve um 2020 bastante tumultuado, né? Por conta da separação dele, da Andressa Suíta, também por conta da carreira, porque ele perdeu muitos shows, perdeu muito dinheiro. Em contrapartida, ele foi para as lives, fez lives, mas também deu problema nas lives. Teve polêmica do Gustavo Lima ingerindo bebida alcoólica e aí sendo chamada a atenção. Enfim, foi um ano de altos e baixos, de sobe e desce, mas de acordo com as previsões do Carlinhos Vidente, o 2021 vai ser um ano muito positivo na carreira do Gustavo Lima. Isso mesmo, gente. Ainda que a rotina de shows não tenha voltado ao normal, ainda que as agendas estejam assim bem difíceis, né, por causa da pandemia, a gente ainda sabe que ainda não pode ter aglomeração, mas a carreira do Gustavo Lima, ainda com isso tudo, ainda com toda essa crise, ela continua numa trajetória bastante positiva. Agora, nas previsões do Carlinhos, ele faz assim uma observação muito interessante a respeito de um problema muito grande, interno, com Gustavo Lima. Ele diz que tem uma bomba prestes a explodir, né? E que ele precisa tomar cuidado com problemas internos na equipe administrativa, equipe técnica. Então, Gustavo Lima, fique atento aí, porque esse ano talvez seja um ano um pouco conturbado nessa questão administrativa da sua empresa, dos seus negócios, mas, enfim, acho que não custa nada, né? Previsão é aquilo, né, gente? A gente recebe o recado e fica atento, fica ligado. Bom, e aí o que todo mundo queria saber é a respeito do casamento dele com a Andressa Suíta. Os dois estão separados e o ano já começou com a Andressa Suíta no Rio de Janeiro. Parece que ela já está fazendo um levantamento sobre o patrimônio do Gustavo Lima no Rio de Janeiro, vendo o que ele tem, o que não tem. Vai ter, né, ao que tudo indica aí, uma separação definitiva, mas o Carlinhos Vidente diz que eles podem se reaproximar novamente, que pode haver um reencontro deles dois novamente, em termos sentimentais, até matrimoniais. A gente torce para que isso aconteça, se for o caso, mas também, se não for, que aconteça o melhor para os dois. Mas o importante é que o Carlinhos diz que o Gustavo continua honrando com os compromissos dele, com a família, com os filhos e até mesmo com a ex-esposa. Isso é muito legal, porque ele é um artista de grande alcance, né, de grande massa, assim, mas ainda que eu perceba que o Gustavo tem um pouco de fragilidade emocional, ele sempre, nas redes sociais, a gente vê que ele é um paizão, né? Ele sempre foi assim, um cara muito família, um cara muito
chegado aos filhos, então que ele continue, aconteça o que acontecer na vida pessoal dele, mas que ele continue honrando com esse compromisso com a família dele. A gente segue as nossas previsões, ainda dentro do que o Carlinhos Vidente viu para os famosos para esse ano de 2021. Vamos falar de Xuxa Meneghel. A Xuxa que teve também um 2020 bastante polêmico, ainda que a Record TV não tenha valorizado essa grande apresentadora icônica aí, que eu acho que é patrimônio, né, da história da nossa televisão. Eu acho que ela não teve o devido respeito na Record TV, mas a Xuxa correu por fora e conseguiu uma mídia, conseguiu mostrar trabalho, conseguiu se manter, o que é tão difícil nesse tempo de pandemia, principalmente, o artista se manter. Então a Xuxa lançou livro, a Xuxa lançou biografia, ela deu entrevistas maravilhosas e o mais importante também, gente, é que ela está mostrando a cara nas redes sociais, sem filtros, sem vergonhas, sem pessoas intermediando, e eu acho que isso aí é um ponto muito positivo para a Xuxa. O Carlinhos Vidente, ele diz que não vê a Xuxa por muito tempo na Record TV. Pode ser que o tempo dela realmente esteja acabando ali na Record, né? Mas ele também não vê a volta da Xuxa para Globo. Ainda que ela esteja afastada da Record, o Carlinhos não vê a Xuxa voltando para Globo. Ele prevê ainda que vai ser um ano bastante difícil para a Xuxa Meneghel, com perdas na família, e deixa um alerta: é muito necessário que ela cuide da saúde. Olha aí, hein, Xuxa? Vamos abrir o olho com a saúde, né? Porque ainda que ela tenha uma alimentação super saudável, né? Que ela tenha um estilo de vida bastante saudável, a natureza, uma hora, ela se manifesta de certas formas, né? Então é importante ficar atenta a isso. Ai, essas previsões deixam a gente assim, curioso, né? A gente fica meio que curioso para saber o que vai acontecer. Falando ainda sobre saúde, o Carlinhos deixa um alerta para algumas pessoas nessa questão mesmo da saúde, para alguns famosos. E ele diz o seguinte, que existem famosos que precisam dar maior atenção para a sua saúde. E na lista desses famosos a gente tem o Luiz da Atena, que é apresentador da Band, tem 63 anos. A gente tem o Pelé, com 80 anos, que também precisa dar uma atenção para a saúde, o ator Tarcísio Meira, que tem 85 anos, e o apresentador Raul Gil, de 82 anos. E essa aí é a listinha do Carlinhos Vidente sobre os famosos que precisam dar uma atenção maior para a saúde. E ele inclui também a cantora Jojo Todinho, que foi a grande vencedora da Fazenda nessa edição histórica, né, do reality show que aconteceu em plena pandemia. E ele deixa um recado para Jojo, que é o seguinte: faça caminhadas e se exercite, né? E ele define esse ano de 2021 com duas palavras que eu acho que são bem fortes, mas que são bem marcantes, que é o seguinte: cuidar ou morrer. Então fica a dica aí, né? Que a gente comece 2021 com otimismo, mas também cuidando da saúde, principalmente essas pessoas que o Carlinhos nomeou aqui. Seguindo as previsões do Carlinhos Vidente, vamos falar de Luciano Huck. Luciano Huck, que também teve um ano bastante complicado, né? Por conta do Caldeirão do Huck, os programas foram reexibidos, enfim, é uma coisa assim que não teve uma renovação muito grande, mas a gente vai falar sobre a carreira política do Luciano Huck. De acordo com Carlinhos Vidente, o Luciano Huck, ele é a única pessoa, o único candidato que pode conseguir derrubar o atual presidente do Brasil nas eleições de 2022. Então, ele alerta para que o Luciano Huck se junte com o juiz Sérgio Moro, faça uma grande aliança, e aí os dois eles vão conseguir sim chegar, né, às vias de fato, conseguir mudar o atual quadro político do Brasil. Então, o Carlinhos, ele dá essa esperança em relação à campanha política, à presidência do apresentador Luciano Huck. Mas ele diz ainda que, apesar das diferenças, né, o Luciano continua casado com a Angélica, eles se gostam muito, como eu disse, apesar de serem muito diferentes. Então, acho que isso aí também traz
um certo gosto pro casal, né? Porque as diferenças se completam. Então, eles continuam juntos, não vai ter separação do Luciano Huck, e aí ele faz só essa observação de que para ele poder conseguir chegar à presidência, ele precisa fazer uma aliança com o juiz Sérgio Moro. Olha, vamos falar do rei Roberto Carlos. O ano também foi bem complicado para o Roberto Carlos, né? Pela primeira vez a gente ficou sem o especial do Roberto Carlos na Globo, mas olha, gente, o Carlinhos diz que vai ter especial nesse ano de 2021, viu? Realmente só não teve no ano passado de 2020 por causa da pandemia, então assim, não dava para reunir a equipe toda, mas o Carlinhos aqui, ele faz uma observação que é a seguinte, pelos próximos 2 anos, a começar a contar de agora, de 2021, o Roberto Carlos deve encerrar o projeto Emoções em Alto Mar. Ele vai diminuir o número de apresentações, né? O número de aparições públicas nesse ano de 2021, e ele vai ficar mais introspectivo, vai ficar mais em casa. O Roberto, que mora no bairro da Urca, na zona sul do Rio de Janeiro, todo mundo conhece, né? Essa história residencial do Roberto, que ele é muito bairro mesmo, ele é muito família. Então, a dica do Carlinhos Vidente é que o Roberto fique mais em casa, mais introspectivo, e aí o Carlinhos, ele ainda prevê que o Roberto Carlos já tem planos para um super especial, até para poder ir às forras, né, desse ano passado que não teve, mas ele pretende fazer um grande especial comemorativo nesse ano de 2020 para ser exibido na TV Globo. Gente, essas foram as previsões do Carlinhos Vidente. E olha, fica com a gente porque ainda tem muito mais previsões aqui no Trago Verdade. Ele é médium, vidente e conhecedor profundo das práticas espiritualistas. Quem traz as previsões pra gente agora é o Robério de Ogum. O Robério de Ogum, que você aí do outro lado já deve conhecer por causa das aparições dele nos programas de televisão, né? O Robério é uma figura muito popular e ele traz previsões para a apresentadora Ana Maria Braga. A Ana, que teve um 2020 bastante difícil também, bastante complicado. Em março, ela se tratou de um câncer, né? Ficou curada, um câncer no pulmão. Mas logo depois ela levou um baque muito grande com a morte do ator Tom Veiga, que dava vida ao papagaio Louro José. E a gente sabe que Ana Maria e Louro José, eles eram uma coisa só, né? Eles eram mais você, como eu disse aqui no nosso Trago Verdades, eles são as duas metades do coração que pulsa no mais você, e a gente percebe, claro, que a Ana não conseguiu ainda se recuperar totalmente dessa tragédia, dessa morte, mas ela tem se esforçado bastante para tocar o mais você. E aí o Robério, ele diz que esse ano de 2021 para Ana Maria, ele tem um lado assim bastante preocupante por causa da carreira dela. O Robério, ele informa que aos 71 anos a Ana já começa a se afastar das suas atividades, já começa a se afastar lentamente dos seus compromissos profissionais, né, do seu programa de televisão, e aí aos pouquinhos ela vai deixando. Não vai ser uma coisa assim muito rápida do dia para a noite. Ela vai deixando o mais você, vai deixando seus compromissos profissionais aos poucos para poder se dedicar a uma vida mais sossegada, ao lado da família, dos netos. A Ana é uma pessoa também muito caseira, ela curte muito a família. E teve um ponto positivo no ano passado, que vai refletir nesse ano agora, de acordo com o Robério de Ogum, que foi o casamento da Ana Maria com o francês Johnny Lucet. E esse casamento aí mostra que o Johnny é o verdadeiro amor mesmo da Ana. Eles se curtem muito, a energia entre eles é muito bacana, e isso vai reverberar nesse ano de 2021 também. Então vai ser um ano em que a Ana vai procurar uma vida assim mais em casa, mais introspectiva, né? Mais com a família. Eu acho que isso é muito bom. A Ana já contribuiu bastante pra gente na história da nossa TV. Eu acho que ela ainda é muito necessária nos dias de hoje, principalmente na TV aberta, que anda com uma programação muito capenga, mas a Ana, ela faz a diferença. Aquele jeitinho dela, aquela maneira de falar, né? O conteúdo do programa também, eu acho que é uma coisa assim que deixa a gente um pouquinho
fora de uma realidade às vezes tão cruel. Então acho que faz parte, é uma coisa muito necessária a presença da Ana Maria nos nossos dias. Mas se ela optar realmente por deixar a carreira, né, e resolver cuidar da família e ficar mais em casa, enfim, e também se cuidar, a gente também aceita, porque a Ana, ela já escreveu a história dela, né? Isso é muito importante e é um carinho muito grande que a gente tem aqui pela Ana Maria. Seguindo aqui as previsões do Robério Diogun, a gente fala sobre um casal que particularmente eu acho que eles não têm absolutamente nada a ver. Eu conheço os dois, já entrevistei os dois, mas eu acho que eles não têm nada a ver. Eu acho que a combinação deles ali vai muito além, talvez, do que a gente consiga enxergar. E eu tô falando de Grazi Massafera e Caio Castro. O Robério, ele diz que nesse momento a Grazi, ela está bem sentimentalmente, né? Ela está curtindo esse namoro aí com o Caio Castro, mas o Robério vê uma possível volta da Grazi com o Cauã em algum momento, que ele não diz qual, mas ele diz que desde que os dois se separaram, o Cauã Raymond, ele sempre vê os dois se reencontrando, os dois estando juntos novamente. A Grazi e o Cauã, eles tiveram uma filha, né, a Sofia, e a Grazi segue agora com a vida dela com o Caio Castro. O Robério Diogun, ele diz que, apesar do Caio, né, ter a vontade de ser pai, e a Grazi acho que também tem vontade de ter mais um filho, ele vê que não necessariamente a Grazi seja a mãe do filho do Caio Castro, viu? Pode acontecer alguma coisa aí, eu não sei. Eu acho que a felicidade é o mais importante. Se os dois estão felizes, que eles curtam a felicidade nesse momento, porque a felicidade talvez ela não seja para sempre, né? Aliás, acho que felicidade nenhuma é para sempre, ela tem sempre um prazo de validade. Então a gente tem que aproveitar os momentos a dois, e aí no caso da Grazi e do Caio também. Mas olha, o Robério, ele ressalta ainda que o grande problema do Caio e da Grazi é o gênio, que os dois são muito geniosos, mas que talvez eles ainda continuem um tempo juntos, mas ele reafirma que a Grazi e o Cauã podem se reencontrar num futuro. Que situação, hein? E a gente fala dela, Anitta, que terminou ano passado cantando na Times Square, né, no Réveillon, em Nova York. Uma apresentação muito bacana, eu acho que contempla aí o ano de trabalho dela e foi muito legal, né? A Anitta, que mesmo na pandemia lançou clipe, lançou música, fez programa, né, na televisão, que foi pelo Multishow, pela TV por assinatura, um programa muito legal, bem dinâmico. Eu acho que ela leva muito jeito como apresentadora. Mas para 2021, o Robério diz o seguinte: toda a proteção espiritual que a Anitta tem é muito forte, mas é tudo voltado para o lado profissional. O Robério, ele completa dizendo que a Anitta precisa urgentemente equilibrar o profissional dela com o pessoal, e principalmente na questão da vida amorosa, porque acho que talvez a solidão da Anitta, né, a falta de um companheiro, esteja aí nessa falta de equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. O Robério continua dizendo, nas suas previsões, que a Anitta é uma pessoa que sente muito a solidão de perto, que ela está sempre procurando alguém a todo instante. E aí, sobre a carreira internacional da Anitta, o Robério, ele continua informando, né, prevendo que ela vai seguir firme e forte na carreira internacional, mas ele descartou que ela venha morar no exterior, que ela deixe o Brasil e que vá morar em outro país. Tudo porque a Anitta é uma pessoa muito família, muito caseira, e ela curte muito esses momentos em casa, esses momentos com a família, né? Aliás, assistam a série dela, né, Anitta Made in Honório, que está disponível no Netflix. Acho que dá pra gente entender muito sobre a Anitta. Eu que acompanhei o início da carreira da Anitta, a explosão da Anitta, né, e eu acho que essa série, ainda que tenha algumas falhas, ela consegue mostrar muito pro telespectador, pro fã, enfim, para qualquer pessoa, até para um admirador, quem é a verdadeira Anitta. Vale a pena, fica a dica, viu? E aí, o Robério termina a previsão para a Anitta dizendo que ela vai ser mãe, que é um sonho que ela tem, mas que esse sonho não vai ser realizado agora no ano de 2021. Ou seja, em 2021, a Anitta não vai ser mãe, mas que bom, pelo menos ela continua trabalhando, continua seguindo a carreira dela, que eu acho que isso aí é muito importante. A gente vai fazer uma pausa agora nas previsões daqui do meu adorável submundo midiático para fazer um passeio, para a gente saber o que está acontecendo com os famosos, né? Nos bastidores aí, com os famosos no nosso Famous News.
Com um pouco mais de 3 décadas de existência, o personagem Mr. Bean, interpretado pelo ator Rowan Atkinson, pode estar com os dias contados para a sua aposentadoria. Durante uma entrevista para a revista Radio Times, Rowan revelou que interpretar o Mr. Bean é uma tarefa bastante exaustiva e estressante, principalmente por causa da responsabilidade de dar vida a um personagem com linguagem não verbal. Mas antes da despedida, o ator, que tem 65 anos, está preparando uma série animada e também um filme em animação para a TV. Aumentam os rumores sobre a separação de Kim Kardashian e Kanye West. Nesta semana, a socialite compartilhou nas suas redes sociais uma foto onde já aparece sem aliança. Segundo fontes próximas, Kim e Kanye estão procurando fazer um divórcio da maneira mais discreta possível e já teriam começado a fase dos acordos da separação. Eles se casaram em 2014, estavam juntos desde 2012 e têm 4 filhos. A justiça deu ganho de causa para Amber Heard, que abriu um processo contra o ex-marido Johnny Depp, acusando ele de violência doméstica. O ator negou as acusações, mas a justiça rejeitou seu pedido. Isso significa que a decisão em juízo favorável a Amber possa custar a Johnny o valor de 100 milhões de dólares. Neste ano de 2021, o ex-casal ainda irá se encontrar por pelo menos mais 2 vezes nos tribunais para novas batalhas judiciais. Esse programa de hoje está revelador, hein? Tô adorando. Olha, na semana que vem a gente tem programa inédito aqui no Trago Verdades. A gente vai voltar com o nosso quadro Solidariedade de Verdade. A gente vai ter séries a sério e tem muito mais coisa bacana que a gente está separando aqui pra gente curtir esse ano, já começar esse ano com o pé direito e com muita informação. A gente tem agora as previsões dele, que é bruxo, ele é praticante de magia e também estudioso sobre os deuses gregos. É o Edu Scarfon. Eu gosto muito dele, ele fazia algumas participações, se eu não me engano, no Mulheres, né, no programa da TV Gazeta, lá atrás, naquele tempo. E ele é um cara, assim, também muito sensitivo, com uma sensibilidade muito grande. E ele traz previsões para a apresentadora Fátima Bernardes. Olha, não vai ser um ano fácil para ela na questão profissional, né? Pode ser até que ela mude de horário, mas o que o Edu ele prevê é que não é que seja um ano complicado, é que não vai ser fácil mesmo por conta de alguns ajustes internos da TV Globo, por conta de algumas coisas que precisam ser melhoradas ali dentro, principalmente na grade. A gente já falou isso aqui no Trago Verdade a respeito da qualidade do programa Encontro, né? Que vem caindo a cada edição, a cada semana, porque umas pautas assim totalmente fracas, né? Num horário tão bacana. A Fátima, que é uma excelente jornalista, uma apresentadora incrível, tem uma equipe de suporte muito boa, mas as pautas, olha, deprimentes. Mas aí o Edu, né, que é bruxo, ele diz que vai ser um ano complicado para ela, e que ela pode até mudar de horário, ela pode sair desse horário que ela está, então vai ter mexida aí no programa da Fátima. Tomara mesmo, porque tá precisando. Na questão da saúde, o Edu Scarfon, ele diz que ela operou o câncer, né, no útero, no final do ano passado, tá aguardando os resultados, aguardando os procedimentos, mas que a notícia boa é que a cura está próxima, que ela vai ser curada, né? Que agora, depois desse tratamento dela, ela vai ter essa notícia muito boa sobre a cura do câncer. E aí o Edu, ele prevê também para Fátima que com essa situação toda ela acabou se aproximando ainda mais da família, dos filhos, né, dos parentes, e que vai ser um ano de muita estabilidade familiar e, claro, também estabilidade amorosa, estabilidade sentimental. A Fátima, que deu super certo, que tá dando muito certo com o Túlio Gadelha, eles fazem um complemento de casal muito bonitinho e eles vão continuar aí firmes e fortes nesse ano de 2021. Agora, gente, a gente vai falar dele, que é um dos maiores comunicadores da televisão brasileira, da história da televisão brasileira, e que completou 90 anos de idade. É o Silvio Santos, que, de acordo com as previsões do bruxo Edu Scarfon, ele vai voltar às gravações do seu programa de auditório, claro, seguindo normas e protocolos, né, de cuidados de segurança por causa do contágio do novo coronavírus, né, até para evitar a Covid, mas ele prevê que ele volta sim às gravações do programa dele e que
faz um alerta, viu? O comunicador precisa de uma atenção especial na saúde. E olha, ele pode sim, nesse ano de 2021, fazer uma nova pausa na carreira para poder cuidar da sua saúde. Claro, aos 90 anos, né, ele acaba ficando assim muito debilitado. Ainda que o Silvio tenha um gás incrível, uma força de vontade enorme, queira continuar na ativa. Aliás, está sendo difícil, né? A gente já sabe aqui nos bastidores que é difícil segurar o Silvio em casa, né? Deixar ele longe do trabalho, ele que não está podendo ir nesse momento para o SBT, mas é um cara que trabalhou a vida toda e, claro, deve estar sentindo muito esse confinamento, esse isolamento social que é necessário. Mas o Silvio volta a gravar, segundo as previsões do Edu Scarfon, e ele precisa ter cuidado com a saúde. A última previsão do nosso programa de hoje, e a gente deixou para esse finalzinho, fica para o jogador Neymar. O Neymar, que foi polêmica no final do ano passado por causa do Réveillon, né? Se ele vazou aí na imprensa que ele iria fazer uma festa para 500 pessoas de Réveillon em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio. A gente deu uma apurada com o pessoal de Mangaratiba, que a gente conhece realmente. Estava tudo pronto para ter a festa, de repente a festa foi transferida para Santa Catarina, mas de repente não foi mais, porque ele só despistou o pessoal e teve festa em Mangaratiba, mas não foi para esse número todo de pessoas. Foi uma coisa mais também familiar, mais introspectiva. Mas o Neymar, para esse ano de 2021, o Edu, ele diz que com os erros dele, né? E aí a gente pode incluir esse erro também aí, essa polêmica toda, com toda essa questão do nome dele estar envolvido sempre em histórias muito polêmicas, o Neymar ele está amadurecendo, está crescendo. Então, ele está mais cuidadoso e mais consciente com a imagem dele, né? Ele está mais incorporando a representatividade que ele tem, não só dentro do esporte, mas também dentro do entretenimento e também como formador de opinião. Porque nesse momento de pandemia, onde a gente fala sempre sobre os cuidados, sobre o uso de máscara, enfim, sobre tudo isso, aí o cara vai lá e resolve fazer uma festa para um monte de gente. É complicado, né? Mas ele já está amadurecendo, ele está consciente, né? Segundo o Edu Scarfon, e que vai ser um ano aí para ele dessa forma, de bastante pé no chão. Acho que às vezes falta um pouquinho disso, de pé no chão. E também no âmbito profissional, o Edu Scarfon, ele diz que o Neymar, ele vai ter um ano positivo profissionalmente, porque ele vai estar em boa forma física. Tomara que não leve tombos, tomara que não se machuque, tomara que não tenha lesões ou contusões nesse ano de 2021. E olha, a performance dele vai ser notória e vai ser muito comentada no planeta inteiro, essa performance em campo, né? E a gente torce, claro, o Neymar, que é um excelente atleta, e esse ano que a gente ainda tem Olimpíada, tem tanta coisa para acontecer. Eu acho, gente, que como eu sempre falo, né? As previsões, elas não são assim certeiras, não são como a gente lê, por exemplo, um capítulo de um livro, adiantar a leitura de um capítulo de um livro, ou, por exemplo, ver um episódio da nossa série favorita mais na frente, só para poder entender o que vai acontecer. As previsões, elas são sugestões, elas são possíveis combinações astrais e espirituais daquilo que pode vir a acontecer com as pessoas, né? Seja famoso ou não. Mas você que curte previsão, né? Tem muita gente que faz joguinhos online de jogo de cartas, jogo de búzios, tudo isso. É muito importante que você nunca esqueça que, mesmo que tenha uma previsão, mesmo que alguém, né, uma cartomante, um pai de santo ou uma pessoa espiritualizada faça uma previsão sobre a sua vida, você tem o livre-arbítrio. Você é responsável pelo seu destino. Você é responsável pelas suas ações e também pelas suas consequências, né? Claro, então não adianta depositar toda uma expectativa, não adianta você acreditar que aquelas previsões vão ser assim, vão acontecer a ferro e fogo, porque não. Você é o dono da sua história. Você pode fazer tudo a qualquer momento e também, claro, você pode mudar o curso da sua vida. Então, fica aí a dica para você que adora uma previsão, para você que adora que a sua vida seja orquestrada pelos outros e pelo que os outros dizem. É muito importante que você cuide do seu destino.
E antes da gente ir embora, eu queria deixar aqui os meus sentimentos a todos os familiares do cantor Genival Lacerda, que morreu aos 89 anos. Ele foi mais uma vítima da Covid-19. O Genival, ele estava internado em Pernambuco desde o dia 30 de novembro e estava respirando com a ajuda de aparelhos. Infelizmente, mais uma vítima dessa doença, desse vírus, que a gente pode e a gente deve controlar, a gente pode e a gente deve conter essa pandemia. Lembrando sempre daqueles cuidados básicos, né? Sobre usar máscara, sobre o isolamento social, sobre o distanciamento social para você que precisa sair de casa. Lembrando sempre também, claro, que é muito importante que você higienize suas mãos com água e sabão. E se não tiver, você pode utilizar o álcool gel ou o álcool 70% também. E claro, não entrar com sapato em casa, higienizar a sua casa sempre. São coisas assim, são novos hábitos que a gente precisa compreender, que são muito, mas muito necessários para essa nossa sobrevivência, porque a pandemia ainda não passou, mas vai passar. Muito obrigado por você ter ficado aqui com a gente nesse primeiro programa de 2021. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Que seja um ano de muita prosperidade para todos nós, que a gente consiga superar mais essa e que a gente esteja sempre juntos aqui no nosso Trago Verdade. Eu volto na semana que vem. Um grande abraço e até lá!